Amado, eu quero compartilhar com você um texto bíblico bastante conhecido. A palavra do Senhor diz em Gálatas 2:20 o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Eu quero pensar com você sobre uma vida crucificada, uma vida que verdadeiramente foi crucificada com Cristo. Eu quero pedir ao Senhor em favor da sua vida, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor que o Espírito de Deus coloque agora no seu coração esse entendimento, para que eu não venha falar aquilo que seja de particular elucidação, mas que seja algo trazido pelo próprio Espírito de Deus para a sua vida. Baixe a sua cabeça, fale com Deus, abra o seu coração. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, aplique esta palavra aos nossos corações, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, obrigado pela tua fidelidade. Ó Deus, o teu Espírito que nos deu esta palavra inspirada, que ele possa também aplicar essa palavra aos nossos corações, pois assim oramos, no nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Talvez você já falou em algum momento da sua vida: eu carrego essa cruz, ou já não suporto mais essa cruz. Geralmente, quando nós convivemos com uma situação que é desconfortável, nós cognominamos esta situação de cruz. Tem pessoas que acham que a cruz é a esposa, é o esposo, é a sogra, é o sogro. Tem pessoas que acham que a cruz é o patrão ou o empregado, ou as tarefas que ele tem que desenvolver, ou a escassez, os problemas, ou talvez a sua cruz seja representada por uma enfermidade, por uma escassez, por uma necessidade, por um problema, por algo que você não entende, por algo que você tem dificuldade em conviver com tal coisa. Mas eu quero pensar com você nesta noite como podemos ter uma vida verdadeiramente crucificada com Cristo. Sabemos que a crucificação era a pena de morte dada aos malfeitores, as pessoas que não tinham nenhum tipo de merecimento de acordo com o julgamento que era feito pelas autoridades na época, pessoas que eram nocivas à sociedade, pessoas que não eram benquistas, pessoas que precisavam pagar, precisavam ser punidas por algum delito, por algum crime, por alguma coisa que cometeu contra o reino, contra a sociedade, contra alguém, contra a sua família, enfim, contra os princípios éticos e morais de uma determinada sociedade. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo. Mas eu quero chamar a sua atenção, primeiro, para que só pode ter uma vida crucificada com Cristo. E ter uma vida crucificada com Cristo não é ter Cristo como um peso na sua vida, mas nós vamos entender o que é ser crucificado com Cristo. Só pode ter uma vida crucificada com Cristo quem aprendeu a obedecer a Cristo. Quem aprendeu a trilhar o mesmo caminho, se esforçar por ser um pequeno Cristo, por ser cristão, por ser representante do Filho de Deus, por ser alguém que expressa a glória de Deus no seu dia a dia, na sua vida, na sua experiência. Ora, quando o apóstolo Paulo ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a cruz nos leva à morte. A cruz nos leva à morte. Ninguém que ia à cruz tinha uma segunda chance, tinha como sair da cruz ileso, precisava passar pela morte. Várias pessoas foram crucificadas,
No dia em que Jesus foi crucificado, diz a palavra de Deus que juntamente com ele, 2 outros homens, 2 malfeitores, também foram crucificados com Cristo. E aquele que estava à sua direita, ele aprendeu o que era ser crucificado com Cristo. Ele estava ao lado de Cristo, mas até então ele não tinha sido crucificado com Cristo. Até o momento em que ele expressou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até o momento que ele reconheceu Cristo como Senhor, Cristo como Deus, Cristo como Salvador, como o único que poderia dar uma chance diferente para ele, não mais naquela vida física, não mais na vida terrestrial, mas aquele que poderia mudar a sua história, aquele que poderia trazer paz em toda a eternidade para o seu coração. Aquele que aprendeu a estar crucificado com Cristo, aquele que aprendeu a exalar a sua fé, a exemplificar a sua fé, falar da sua fé, ao dizer a Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava dizendo: eu creio que tu és o Rei dos Reis. Por cima da sua cruz está escrito: Jesus Cristo, o Rei dos judeus. Eu creio que tu és o Rei, eu creio que tu és o ungido de Deus, eu creio que tu vieste para transformar o mundo. Aquele homem começou a expressar uma fé que nem muitas das outras pessoas que andaram com Cristo, as multidões que andaram com Cristo, puderam expressar. Quando ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava reconhecendo que havia uma vida depois da morte. Ele sabia que quem estava na cruz, o próximo passo seria adentrar o caminho da morte, seria conhecer o que é desconhecido, seria enfrentar o grande inimigo de todo ser humano, aquele que traz medo para todo ser humano. Eles precisavam passar pela morte. Ele sabia que ele ia morrer, sabia que Cristo ali também crucificado ia morrer, mas ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Paulo, ele aprendeu a estar crucificado com Cristo, de modo que ele diz: olha, eu estou crucificado com Cristo, e a prova de que eu estou crucificado com Cristo é que eu não vivo mais para mim. Tudo que eu faço agora, eu fico pensando se está exaltando, ou se está rebaixando, ou se está levando a uma anarquia o nome de Cristo. Paulo estava dizendo: agora a minha vida, agora o meu exemplo, agora o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, a forma como eu vivo, agora não compromete apenas a minha vida, mas compromete o Evangelho, compromete dignificar ou não o nome do Senhor através da minha experiência. Agora eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é interessante que o mesmo apóstolo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, ele fala da seguinte maneira: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus foi crucificado, e diz a palavra de Deus que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que Paulo estava dizendo é que, se você decidiu ser um cristão, precisa ser um cristão por inteiro, precisa ser um cristão completo, precisa ser um cristão sem restrições. Não significa que você não vai mais errar, que você não vai cometer mais nenhum tipo de pecado, porque João diz lá na sua primeira carta, que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas quando Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo: se você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você precisa decidir por estar crucificado com Cristo. Há pessoas que estão crucificadas, mas por conta das suas decisões. Há pessoas que estão crucificadas, às vezes dentro da própria igreja, estão crucificadas.
mas não com Cristo. Porque aquele que está crucificado com Cristo, ele está ligado a Cristo. A sua vida agora já não interessa mais para si, mas interessa para engrandecer o nome de Cristo aqui na terra. Aquele que verdadeiramente está crucificado com Cristo, busca ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi este sentimento? A Bíblia diz que esse sentimento foi o sentimento de altruísmo, abrir mão da sua vida, abrir mão do seu reino, abrir mão dos seus direitos, para que Deus o usasse, para que Deus o fizesse canal de bênçãos, canal de salvação, ponte de vida eterna para as pessoas que viessem a crer no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era, ou ele estava na forma de Deus, mas não teve por usurpação, não quis usar o direito de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Estar crucificado com Cristo é tomar a forma de servo, é tomar a forma de alguém que verdadeiramente o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Há pessoas que estão nas mais variadas igrejas, nas mais variadas denominações, como que por algo forçado. Estão dentro das igrejas como que sem uma outra oportunidade, ou porque não tem uma outra forma de vivenciar, de visualizar a sua vida. Tiveram isso simplesmente como um hábito, como um costume. E isso não faz a diferença na vida de ninguém. Aí está crucificado sem Cristo, dentro ou fora da igreja. Estar crucificado com Cristo traz prazer. Estar crucificado com Cristo faz com que nós nos aniquilemos, faz com que nós nos esvaziemos, para que sejamos preenchidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quanto menos de você existir dentro de você, mais do Espírito de Deus vai existir dentro de você. E é isso que é estar crucificado com Cristo. O apóstolo, ele continua aos Filipenses, no mesmo capítulo, capítulo 2, a partir do versículo 8, quando ele diz assim, olha, esse mesmo Cristo foi sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, você não é obrigado a tomar o cálice da salvação. Você não é obrigado a servir ao Senhor. Você não é obrigado, não existe no reino de Deus o eu tenho que ser um cristão, não existe isso. Servir a Cristo é antes de tudo uma decisão sua, é antes de tudo uma decisão do homem, porque a decisão de Deus, a iniciativa de Deus, Ele já tomou, Ele não quer que nenhum se perca, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, Deus já tomou a iniciativa, Ele não quer te perder. Para você ir para o inferno, você precisa fazer um esforço muito grande, e esse esforço muito grande é rejeitar a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, é abrir mão daquilo que o Espírito de Deus pode fazer, transformando a sua vida, é sair da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Que ganho você tem em simplesmente achar que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim? Você pode ter nascido assim, pode ter crescido assim, mas você não precisa morrer assim. Você, já que tem que morrer, que a sua morte seja uma morte com Cristo, que esteja crucificado com Cristo. A palavra do Senhor diz, pelo que Deus exaltou esse Senhor, esse Jesus, esse Cristo, Deus o exaltou de uma forma tremenda, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Estar crucificado com Cristo é confessá-lo como Senhor e Salvador. Tem pessoas que o confessam como Salvador, mas a Bíblia diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor é o dono da sua vida. Estar crucificado com Cristo é espontaneamente abrir mão daquilo que você chama de sua vida e pedir que pela misericórdia o Espírito de Deus dirija a sua vida, que o Espírito de Deus habite na sua vida, que o Espírito de Deus se faça pensar com a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ele diz que aprove a Deus salvar o ser humano pela loucura da pregação. Ele diz que os gregos pediam filosofia, sabedoria, enquanto os judeus estavam pedindo alguma coisa concreta, palpável. E ele diz, olha, nós estamos pregando a Cristo, Cristo é escândalo para os gentios, escândalo para os judeus, mas nós pregamos a Cristo, esse crucificado, Cristo que foi obediente até a morte. Estar crucificado com Cristo é levar uma vida de obediência até a sua morte, literalmente. Até que você morra, até que você não tenha mais nenhum fôlego de vida, nenhuma porção de fôlego de vida dentro de você, quando o seu coração parar de bater, quando o seu cérebro não tiver mais nenhuma atividade, ainda assim você estará vivendo com Cristo, porque diz a palavra do Senhor, que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome, e esse nome está acima da morte. Esse nome é acima de todo o nome, está acima de todos os principados, de todas as potestades, de todos os demônios, de todos os reis, de todos os governantes, de todos os homens, de todas as situações e acima da própria morte. Com o intuito de que, diante deste nome, todo joelho se dobre. Dobrar o joelho significa adorar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, e isso ele mostra quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Deus já estava procurando verdadeiros adoradores. Deus abriu o caminho para que você pudesse se tornar um verdadeiro adorador, crucificado com Cristo. Ter uma vida crucificada com Cristo é ter uma vida de adoração, e uma vida de adoração, ela não comporta murmuração. Tem pessoas que adoram o tempo todo, quando estão na comunhão com os santos, falam da grandeza de Deus, falam de experiências tremendas com Deus. Tem pessoas que parecem até que são sobrenaturais, parece até que não vivem neste mundo. São pessoas que às vezes falam de determinadas coisas, de determinadas experiências, mas da boca para fora. Estar crucificado com Cristo é da boca para dentro. Estar crucificado com Cristo é muitas vezes eu ter o direito de exibir o que eu penso, falar o que eu quero e ao mesmo tempo eu ter o domínio próprio, deixar que o Espírito domine a minha vida, para ao invés de falar aquilo que eu quero, eu falar aquilo que eu preciso falar, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Você acha que para Jesus foi fácil ter deixado a sua glória, ter deixado todo o seu reino, ter deixado tudo que Ele mesmo propôs para Ele, como Deus, e se tornar filho de uma mulher, filho de um ser humano, esse ser humano criado por Deus, esse ser humano deturpado no seu caráter, no seu relacionamento com Deus, por conta do pecado, esse ser humano que resolveu dar ouvidos à voz de Satanás, este ser humano que resolveu, através das iniciativas próprias, se afastar de Deus. A palavra do Senhor mostra que Jesus Cristo, através da cruz, ele reconcilia o homem com Deus. E só existe uma forma de voltarmos à presença do Senhor. Você pode ser
um grande religioso, você pode ser um pastor, você pode ser um diácono, você pode ser um oficial da igreja, você pode ser um obreiro, você pode ser um líder de célula, você pode ser um líder dentro da sua comunidade. Isso não quer dizer muito, deveria dizer, mas não é sinônimo de muita coisa. Não é o título que você recebe, nem a função que você desempenha, mas a forma como você se pronuncia diante de Deus. Existe duas palavras para forma, que uma é mover e outra é esquema. Esquema é aquilo que é transitório. Você já viu muitas pessoas que por vezes parece que estão alimentadas no azeite, foram ungidas, falam às vezes até com uma postação de voz diferenciada. Tem pessoas que até na hora de orar fazem uma postação diferente. Oh Senhor, maravilhoso Deus, como se fosse para impressionar o próprio Deus. E muitas dessas pessoas que viviam aparentemente numa esfera de santidade, hoje não andam na mesma santidade, na presença do Senhor. São pessoas que estavam transitando pelo esquema, pessoas que estavam passando por aquilo que é transitório. Mas é preciso estar no mover, na forma. Quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, o mover de Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, se tornou homem, mas continuou sendo Deus. Era 100% homem, mas também 100% Deus. A sua essência, ele não mudou. Ele foi tentado como qualquer outro ser humano, mas ele não cedeu à tentação do pecado, porque ele, como Deus, não podia negar a si mesmo. Nós, como cristãos, precisamos também nos aniquilar. Precisamos tomar a forma de servo. Precisamos tomar a forma e entrar numa forma. Você já viu que, por exemplo, quem faz um bolo, se esse bolo é colocado num tabuleiro quadrado, o bolo vai ser quadrado. Se ele é redondo, o bolo vai ser redondo. Qual é a sua forma? A sua forma precisa ser a forma de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando esse sentimento que houve em Cristo Jesus paira em nossos corações, aí sim nós podemos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero terminar. Caminhando para o final, o apóstolo, quando ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, ora, depois da crucificação, só segue-se uma coisa: a morte. Jesus ressuscitou. Mas ele só ressuscitou porque primeiro morreu. Ninguém ressuscita se primeiro não morrer. A Bíblia fala de algumas pessoas que foram trasladadas na Bíblia. A Bíblia fala de algumas pessoas que não passaram pela morte física. A Bíblia fala de algumas pessoas que andaram com Deus e que foram arrebatadas. Mas a palavra do Senhor diz que quem vai à cruz precisa morrer. E se nessa cruz está Cristo, você precisa morrer em Cristo. Não morrer para Cristo, mas morrer em Cristo. Está intrínseco, está envolvido, está firmado em Cristo. E morrer em Cristo, para ressuscitar em Cristo, é o grande objetivo de todo aquele que está crucificado em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz agora: a vida que eu levo na carne, eu levo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, agora o parâmetro que eu uso para ostentar o reino espiritual, para aspirar o reino espiritual, para desejar estar na presença de Deus, é a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Eu não quero falar agora sobre fé,
Mas você sabe que fé é produto daquilo que nós não vemos, mas cremos. Se porventura nós precisamos ver para crer, às vezes encontramos pessoas que querem que Deus prove alguma coisa, elas precisam ver, para que depois elas creiam. E o reino de Deus é diferente. Primeiro você crê, para depois você ver. Se você vê, para depois crer, isso não é fé. Aquilo que é comprovável é fruto da ciência. A fé é aquilo que é comprovável vindo da parte de Deus. Se você está crucificado com Cristo, você precisa agora ter uma vida em Cristo, para que as pessoas que estiverem ao seu redor possam se espantar ao ver o quanto de Cristo existe dentro de você. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Quando Jesus disse, olha, vocês não estão tirando a minha vida, eu mesmo estou dando a minha vida. Quem está crucificado com Cristo é alguém que passou volitivamente, voluntariamente, por uma entrega total de vida nas mãos do Senhor. Eu quero desafiar você, nessa noite, nesse momento, a dizer, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te confesso, Senhor Jesus, como meu Salvador e como meu Senhor, como meu dono. Eu quero desafiar você que está afastado da membresia da sua igreja, independente da sua denominação, a dizer, Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Talvez você crucificou Cristo quando você se afastou da presença da igreja. Aquela velha história, eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Cristo. É interessante, eu me afasto do corpo, mas não me afasto da cabeça. Me parece algo ilógico. A cabeça anda junto ao corpo. A cabeça e o corpo, eles são indivisíveis, eles andam juntos. E se você faz parte ou fez parte do corpo, quem manda no corpo é o cabeça, e o cabeça é Cristo. Eu quero orar por você, pelo seu retorno, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Colocamos em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um que nesta noite pôde te declarar como Senhor e Salvador pessoal. Cada um, ó Deus, que sente também o desejo de voltar para ti. Cada um, ó Deus, que está crucificado contigo. Cada um, ó Deus, que está expressando diante de ti a sua vida. Cada um que está expressando a sua fé. Ó Pai, por misericórdia, em nome de Jesus, vai ao encontro agora deste coração. Coloca aquela paz que somente o teu Espírito tem para dar. Repreende, ó Deus, toda incerteza, toda dúvida. Repreende, ó Deus, tudo que não provém da fé, pois assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.